Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Grupo Olhar Saúde. Eu sou o Dr. Álvaro Bruno, médico oftalmologista, e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre catarata, uma das principais causas de perda de visão no mundo inteiro, e as soluções que nós temos disponíveis, incluindo tratamentos antes da cirurgia, a cirurgia, as lentes intraoculares bitrifocais, que são as principais hoje em dia para esse tratamento. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, fica até o final desse vídeo. A catarata é a opacificação do cristalino, que é uma lente natural que nós temos dentro dos olhos. Ela causa uma visão embaçada, uma sensibilidade à luz e uma dificuldade para ler e, sobretudo, para dirigir ao enxergar objetos à distância. Ela é progressiva e vai avançando lentamente, muitas vezes sem você nem sequer perceber. Mas a boa notícia é que o tratamento é eficaz e rápido. A cirurgia de catarata remove o cristalino opaco e substitui por uma lente artificial, devolvendo a nitidez da visão. Os principais sintomas da catarata incluem a visão nublada ou embaçada, a maior sensibilidade à luz. As pessoas queixam muito dessa sensibilidade aumentada ou reduzida em alguns casos. As cores ficam desbotadas, tem dificuldade de dirigir à noite, troca frequentemente de óculos achando que essa é a solução, quando na verdade o problema é mais dentro dos olhos, é a catarata. Então essa confusão é muito comum, de acreditar que os óculos são a solução para a catarata, mas não são. Então, para você detectar se tem catarata ou não, um exame oftalmológico completo é fundamental, incluindo o exame do fundo do olho, que vai definir se tem catarata ou se não tem e o nível que ela está. A cirurgia de catarata é um procedimento rápido e indolor, que é realizado com anestesia local. Nós utilizamos um equipamento com micro-ultrassom para remover as partículas do cristalino opaco e, consequentemente, inserirmos uma lente, retirando aquela opacidade, aquele tampão que estava cobrindo a sua visão. E colocamos uma lente para fazer você enxergar de longe e muitas vezes de perto também. O procedimento dura mais ou menos de 5 a 15 minutos, dependendo do caso, e a recuperação é rápida. Em poucos dias no pós-operatório, a sua visão já está plenamente recuperada, na maioria dos casos. Após a remoção da catarata, nós precisamos substituir o cristalino por uma lente intraocular. Existem diversos tipos de lentes, e a escolha dessas lentes depende das necessidades de cada paciente. Tem pacientes que precisam enxergar bem de perto e bem de longe. Tem pessoas que não querem muito enxergar bem de perto porque a sua vida toda é só para enxergar de longe. Então depende muito do caso. As lentes monofocais, por exemplo, elas corrigem a visão totalmente para longe, mas podem exigir óculos para perto. Já as lentes bifocais proporcionam dois focos, um para longe e outro para perto, reduzindo a necessidade de óculos de grau, já que você está enxergando de longe e para leitura também. E as lentes trifocais oferecem ainda, além da visão longe e perto, um foco intermediário, que é muito importante para quem usa computador, celular. Você fica com uma visão melhor em 3 dimensões, longe, intermediário e perto. É uma lente muito boa, que as pessoas gostam muito hoje em dia e que tem como preferência. Mas cada caso é único, por isso é importante conversar com seu oftalmologista para a gente poder definir qual é a melhor opção para o seu caso. Agora eu vou responder algumas das dúvidas mais frequentes sobre a cirurgia de catarata que os pacientes perguntam e as pessoas também pelas redes sociais. A catarata pode voltar, doutor, depois da cirurgia? Não, a catarata não volta, pois o cristalino ele é removido definitivamente. Mas em alguns casos pode ocorrer a famosa sujeira na lente, que é o nome popular que é chamado, mas é uma opacidade que acontece por migração de células na cápsula posterior, atrás da lente. E isso gera um embaçamento na visão, mas isso é resolvido rapidamente com o YAG Laser, que é um laser que nós fazemos em 30 segundos e conseguimos remover essa opacidade, restaurando a transparência da visão. Isso é feito apenas uma vez na sua vida, não precisa realizar 2, 3 vezes ou todo ano, é algo feito de modo único e definitivo. Doutor, a cirurgia é segura mesmo? A resposta é que sim. Se um pré-operatório for realizado com sucesso, se o médico tiver experiência para realizar esse tratamento, bem treinado, bem informado, e se depois fornecer um bom pós-operatório para você.
Então a medicina mostra que é uma das cirurgias mais seguras no mundo. Mas para isso, temos que respeitar os critérios, uma boa avaliação oftalmológica pré-operatória, uma boa indicação de lentes para o seu caso e, sobretudo, um pós-operatório. Não adianta operar de qualquer jeito, não adianta achar que o seu caminho vai ser igual ao de uma outra pessoa que infelizmente não funcionou, não deu certo. Não. Fazendo tudo correto, a taxa de sucesso, repito, é altíssima e eu tenho certeza que você vai ficar bem. Doutor, quanto tempo dura a recuperação? Em média, a recuperação é em 1 a 2 semanas, sendo o primeiro pós-operatório muito importante. Você deve voltar na consulta, tirar o tampão e aí receber as orientações, que são basicamente usar os óculos escuros de proteção, usar os colírios antibióticos e anti-inflamatórios, evitar fazer esforço físico, coçar os olhos e evitar qualquer tipo de tarefa que ponha em risco traumas para a sua visão. Essas são as principais dicas iniciais do pós-operatório. Durante a primeira semana também é muito importante você retornar no médico oftalmologista que operou você, para acompanhar a pressão dos olhos, para ver o posicionamento da lente, se está tudo bem, para ver algum grau de inflamação ou ainda para avaliar se você está com alguma dúvida em relação ao uso dos colírios e às suas restrições pós-operatórias. Além disso, em 1 mês, nós temos um resultado final na maioria dos casos, onde a sua visão já está totalmente restabelecida e a sua visão para perto ela começa também a melhorar à medida que vai ocorrendo uma boa cicatrização. Então você vai se adaptando. Com uma lente trifocal, por exemplo, que são de 3 focos, você consegue avaliar e com 1 mês já está conseguindo enxergar letras maiores. E à medida que você vai se adaptando, ocorre uma neuroadaptação, você vai conseguindo ler letras cada vez menores em ambientes mais claros. Então é importante ter esse acompanhamento pós-operatório para um sucesso cirúrgico. E para finalizar, eu quero dizer uma boa notícia para você. Nem toda catarata é para se operar nesse momento. Depende do estágio e do grau de comprometimento que ela está causando na sua visão. Uma coisa eu sei, a cirurgia de catarata pode transformar a sua vida. Se você sente que sua visão está piorando, procure logo o seu médico oftalmologista para uma avaliação completa. E peça que ele explique para você em detalhes as opções de lente que existem para que você tome uma decisão, porque essa é uma decisão única na vida. Você vai colocar uma lente que vai ficar em definitivo até o seu último dia de vida. Então, qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários para que a gente possa te responder e tirar qualquer tipo de dúvida que você tenha em relação à catarata. Se inscreva no nosso canal, aqui ative as notificações para você ficar por dentro dos novos conteúdos que eu estarei gravando para te ajudar a não só fazer uma cirurgia de catarata, mas que você tenha um sucesso e tenha a sua visão completamente restaurada junto com a sua qualidade de vida. Que Deus abençoe você na sua cirurgia. Você sabia que é possível tratar o glaucoma sem precisar de colírios? É isso que eu vou falar para você nesse vídeo. Então, se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal, ative as notificações para que você fique por dentro dos novos conteúdos que nós vamos produzir com todo carinho para te ajudar a melhorar a visão. Eu sou o Dr. Álvaro Bruno, médico oftalmologista, e hoje nós iremos falar sobre a principal opção de tratamento para glaucoma, já sendo a primeira linha em vários países do mundo, que é o tratamento sem colírios, que é feito com um laser específico chamado SLT, que é a trabeculoplastia seletiva laser. Se você tem glaucoma ou algum familiar seu tem essa doença, esse vídeo é para você. O glaucoma é uma doença que afeta o nervo óptico, causado geralmente pelo aumento da pressão de dentro dos olhos. O nervo óptico começa a sofrer microlesões e avançar na progressão da doença.
E o tratamento mais indicado no passado, e até mesmo hoje em dia em alguns casos, é o uso de colírios. Mas infelizmente muitas pessoas têm dificuldade de usá-los, não somente pelo preço, porque é muito alto em alguns casos, sobretudo as prostaglandinas, mas também pelos efeitos colaterais que eles causam, e inclusive pela má adesão. Muitos pacientes acreditam, esquecem de pegar os colírios, acham que não está fazendo efeito nenhum e simplesmente param de usar. E o nervo óptico começa a sofrer e a doença avançar cada vez mais. Nesse caso, o SLT é uma excelente opção, pois consegue reduzir a pressão de dentro dos olhos, abrindo os poros do trabeculado, fazendo com que a drenagem do humor aquoso seja mais eficiente e segura, sem sentir dor nenhuma, sem nenhum tipo de cirurgia invasiva, e consegue manter essa pressão do olho baixa em 30% ao longo dos próximos 2 anos. O SLT é justamente esse procedimento a laser que nós melhoramos a drenagem do humor aquoso, reduzindo consequentemente a pressão de dentro dos olhos por um período inicial de 2 anos. O laser funciona estimulando aquelas células do trabeculado, essa região de drenagem, a funcionarem melhor. Elas abrem espaços, aumentando os canais de escoamento, facilitando a saída e baixando a pressão dos olhos em média 30% de imediato. É um procedimento rápido, indolor, prático, que dura 2 a 3 minutos em cada olho e que tem a finalidade de reduzir a necessidade de colírios e, em grande parte dos pacientes, até eliminar o uso deles. O SLT é indicado principalmente para glaucoma de ângulo aberto, especialmente os casos em que o paciente tem dificuldades para utilizar esses colírios regularmente. Pessoas que já tentaram e infelizmente não têm a condição de ficar comprando esses colírios ou que sofreram efeitos colaterais. Em alguns casos, os colírios também eles podem sofrer taquifilaxia, que é a perda do efeito dessa medicação ao longo dos anos. Esses colírios que inicialmente eram eficazes em baixar a pressão, com o tempo criam uma espécie de resistência e param de funcionar. E aí o SLT entra e funciona bem durante o período inicial de 2 anos e depois pode ser repetido. O SLT também é indicado para quem sofre efeitos colaterais dos colírios. Por exemplo, há uma reabsorção da gordura aqui periorbitária, o olho fica fundo, assim escuro, os cílios começam a crescer. Alguns outros tipos de colírios, como a brimonidina, pode causar alergias, o olho fica totalmente vermelho, cronicamente. É indicado ainda para pacientes que buscam uma alternativa menos invasiva e com uma adesão certa ao tratamento ao longo do tempo. Para você ter uma ideia, o SLT é feito no próprio consultório ou aqui na sala de exames, com anestesia em colírio, ou seja, uma anestesia tópica, sem agulhas. Nós utilizamos um laser especial para tratar a área de drenagem do olho, essa área mais pigmentada. Nós posicionamos uma lente e aplicamos o laser nessa área específica, de 2 a 3 minutos, 360 graus, para aumentar, repito, o escoamento, a drenagem do líquido intraocular. Não precisa ocluir os olhos, sair com o tampão, nada disso. A pessoa sai, está enxergando normalmente, descansa um pouquinho na clínica e já pode ir para casa, normalmente. A recuperação é rápida e a maioria dos pacientes percebe a redução da pressão ocular em algumas semanas. Nós acompanhamos durante a primeira semana, que pode haver um pico hipertensivo, e depois nós regulamos isso e em 30 dias há um efeito hipotensor, um efeito de baixar a pressão que permanece, é duradouro, na maioria dos casos, em até 2 anos. Em comparação com o uso de colírios, o SLT ele tem várias vantagens. Por exemplo, é um procedimento rápido, como você acabou de ver, é indolor, ou seja, não causa nenhum tipo de desconforto em relação aos colírios, que você tem que pingar, arde nos olhos e pode causar efeitos colaterais. Ele tem um efeito mais duradouro, ou seja, enquanto os colírios podem durar 1 a 2 meses de efeito, o laser dura anos. Segundo o estudo principal que explicou e que permitiu a aplicação desse laser em todo mundo, que é o estudo LIGHT, em 2 anos ele é totalmente eficaz. Pode reduzir ou ainda eliminar a necessidade de colírios. E ainda, ele gera menos efeitos colaterais em relação a colírios ou até mesmo em cirurgias. Todas essas características que eu expliquei para vocês agora fazem do SLT uma excelente opção para a maioria dos pacientes, já que a maioria de ângulo aberto, 90%, eles podem sim se beneficiar desse tratamento. E agora chegou a hora que eu mais gosto aqui do vídeo, que é de responder as perguntas que você tem, as suas dúvidas, para que eu possa te ajudar a enxergar melhor e viver bem. Doutor, o SLT substitui os colírios? E a resposta é que na maioria dos casos sim,
mas cada caso tem que ser avaliado. Na maioria dos pacientes que só dependem de um colírio, de uma droga, eles podem sim retirar essa droga após o tratamento do SLT, mas isso, claro, em conformidade e acompanhamento com seu médico. Se pessoas utilizarem 2 ou 3 colírios, infelizmente o laser vai conseguir ter efeito de uma medicação. Então, de 2, 3 colírios pode tirar um deles. Mas isso não por conta própria, mas isso tem que ser feito de modo bem responsável, com o seu médico te acompanhando de perto para saber se a pressão realmente está no alvo, impedindo de haver progressão da doença. O procedimento ele pode ser repetido? A resposta é que sim. Segundo o estudo Light, que é o estudo mundial feito na Inglaterra, ele mostrou que a eficiência é até 2 anos, mas em alguns casos, para se ter um efeito adicional, pode ser repetido logo nos primeiros meses ou ao longo desses 2 anos para haver um efeito adicional. Doutor, o SLT tem efeitos colaterais? Pode até haver uma leve irritação no dia do procedimento, mas geralmente desaparece de imediato. Você utiliza um colírio anti-inflamatório nos próximos 3 a 4 dias e está tudo resolvido. Não é invasivo, não há lesões nos olhos causados por esse laser. Portanto, o SLT é um avanço importante no tratamento do glaucoma, oferecendo muito mais conforto e eficácia para os nossos pacientes que antes ficavam dependentes dos colírios, absolutamente não tinha outra opção. Se você quer saber se esse tratamento é indicado para você, é importante que você agende uma avaliação para que a gente possa te ajudar e entender melhor o seu caso. Será um prazer organizar com você a sua vida no glaucoma, para que você entenda que é possível ter glaucoma e não ficar cego. Basta você ter informação. Gostou desse vídeo? Então deixa aqui o seu like, é importante, e se inscreva no canal para que você receba mais conteúdos sobre a saúde dos olhos. E se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Quem sabe um dia a sua pergunta pode ser respondida aqui, ao vivo, nos próximos vídeos. E nunca esqueça, paciente com informação nunca perde a visão. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.
Olá, você conhece a doença mais perigosa para os olhos, silenciosa, chamada glaucoma? Sabe como detectar e como tratar essa doença? Pois é isso que você vai aprender hoje nesse vídeo. Eu sou o Dr. Álvaro Bruno Botentuí, médico oftalmologista, e se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva e ative as notificações para que você fique por dentro dos novos conteúdos que a gente está preparando com todo carinho para te ajudar a não perder a visão. Hoje nós iremos falar sobre o glaucoma, uma doença muito grave e silenciosa que afeta milhares de brasileiros. Você sabia que essa doença pode levar a cegueira sem dar nenhum tipo de sintoma no início? Então fique comigo até o final para que você possa entender como prevenir, detectar e tratar a doença a tempo. O glaucoma é uma doença que afeta o nervo óptico. O nervo óptico ele não é visível assim a olho nu. Ele é apenas observado com o exame do fundo do olho, onde nós detectamos e avaliamos características específicas do glaucoma, sobretudo a escavação, que é uma depressão que acontece no meio do nervo óptico. Geralmente o glaucoma ele ocorre devido ao aumento da pressão dos olhos. Você sabia que o olho também tem pressão? E que o normal é de 10 a 21 milímetros de mercúrio? Há uma produção de líquido dentro dos olhos e uma drenagem. Quando há uma desregulação nesse sentido, há um acúmulo, um aumento da pressão. Isso gera uma pressão, uma lesão no nervo do olho, ocasionando uma perda progressiva da visão, que pode ser irreversível se não for tratada a tempo. O glaucoma só vai dar sintomas, de fato, em estágios avançados da doença, até que metade das fibras nervosas sejam lesionadas pelo glaucoma, não há nenhum tipo de sintoma, porque o campo de visão ainda não é alterado. A partir desse ponto, ocorre uma perda no campo de visão periférico, que vai avançando em direção ao centro. O glaucoma é uma das principais causas de cegueira no mundo, e o mais perigoso é que no início o paciente não sente ou sente absolutamente nada. Por isso ele é chamado de ladrão silencioso da visão. A menos que você faça um exame, como se fosse um check-up ocular, e naquela avaliação o médico vai e detecta diante de alguns fatores de risco. Por exemplo, se você tem mais de 40 anos de idade, pele negra, se você tem histórico de uso de corticoide, que são remédios anti-inflamatórios, ou se você de repente tem histórico familiar, parente de primeiro grau que tem essa doença, você tem um risco muito maior. Existem vários tipos de glaucoma, sendo os principais o glaucoma de ângulo aberto, que corresponde a mais de 90% dos casos. Lembra que eu falei para vocês que há uma drenagem de líquido por um ângulo? Se esse ângulo for aberto, que é o mais comum, essa obstrução que acontece é a nível mais interno, porque o ângulo está aberto. Essa forma de glaucoma, por ser a mais comum, ela evolui também lentamente e sem sintomas iniciais. Já o glaucoma de ângulo fechado, que é comum em asiáticos, pode causar um aumento súbito da pressão, com uma dor intensa e uma perda repentina da visão. Ele acontece porque aquele ângulo de drenagem ele está mais estreito, por uma questão anatômica. A pessoa nasceu assim, genética, e isso predispõe a um fechamento do ângulo e, consequentemente, um aumento abrupto da pressão do olho. Isso é muito perigoso porque pode causar cegueira imediata no paciente. Além disso, temos o glaucoma congênito, que surge em bebês e crianças, exigindo tratamento precoce. Temos ainda o glaucoma infantil, que acontece na primeira infância. Além disso, nós temos o glaucoma secundário, que são vários tipos de glaucoma, por exemplo, relacionados a traumas, a inflamações dentro dos olhos, a corticoides, que são anti-inflamatórios. Todos esses são casos específicos em que existe um fator que levou a esse glaucoma, por isso chamado glaucoma secundário. São mais raros de serem encontrados. Pra você ter uma ideia, cada tipo de glaucoma exige um tratamento e um acompanhamento especializado para evitar as temidas complicações do glaucoma. Como o glaucoma pode não apresentar sintomas no início, na maioria das vezes, muitas pessoas só percebem, repito, quando já perderam a visão. É comum a gente receber pessoas no consultório ainda querendo trocar o óculos. Quando nós vamos examinar, a pessoa já está praticamente cega por glaucoma.
e nunca tinha sido observada antes. Então, os sintomas mais comuns que acontecem já nessa fase mais avançada do glaucoma, onde a pessoa consegue perceber, o paciente sente que está perdendo a visão, é uma perda gradual da visão periférica, como você pode observar. A visão central, que corresponde a 90% que a gente usa no dia a dia, ela não é afetada no início, o que ainda atrasa mais o diagnóstico. Então dá uma sensação mais ou menos de uma visão tubular. Parece que você está num túnel, enxergando como se fosse um túnel. Essa é a sensação da pessoa com glaucoma. Ela topa nas paredes, bate na porta, porque não tem visão periférica. Vai dirigir, por exemplo, tem que ficar virando o pescoço de um lado para o outro, porque só enxerga com a parte central. Além disso, fica com a visão embaçada, permanentemente, que não melhora com os óculos. Além disso, pode surgir ainda dor muito intensa nos olhos, sobretudo em casos avançados e quando há um pico de pressão. Quando a pressão passa de 40, ela gera uma dor, com vontade de vomitar e com a visão embaçada. É o chamado glaucoma agudo. Infelizmente, o que já foi perdido não consegue ser recuperado na medicina atual. Por isso, a prevenção é fundamental. Muitos estudos estão sendo realizados a nível de mundo e a medicina atual tem buscado se aprofundar nesse tema, com tratamentos com células-tronco, com experiências sendo realizadas para buscar, de fato, uma solução, uma cura definitiva para o glaucoma, que hoje, infelizmente, ainda não tem. Para o acompanhamento do glaucoma, para você ter uma ideia, nós temos que lançar mão de alguns exames de controle para saber se está ou não ocorrendo progressão da doença. O principal é a tonometria, que mede a pressão de dentro dos olhos. Aquele soprinho, ou então dentro do consultório, aquela luz azul que a gente coloca para avaliar a pressão dos olhos. Lembrando que a pressão dos olhos normal na população como um todo é de 10 a 21 milímetros de mercúrio. E em glaucomas avançados, nós obtemos uma pressão alvo menor de 15 milímetros de mercúrio. O que é pressão alvo, doutor? É a pressão necessária de ser atingida para não haver progressão da doença. Temos ainda o campo visual, que é a chamada campimetria, que é aquele teste do botãozinho para avaliar o campo de visão. Já que a doença gera uma perda periférica, que tal detectarmos logo no início, quando já está ocorrendo perda na parte periférica, mesmo que o paciente não perceba? Além disso, nós temos o OCT, que é a tomografia de coerência óptica do nervo e da mácula, que mostra logo danos mais iniciais a nível de retina e a nível de nervo, onde nem manifestação no campo visual ainda existe, mas já pode ser detectada precocemente. Então é um exame importantíssimo para detectarmos logo no início da doença. Já nas fases finais, terminais do glaucoma, o OCT ele não tem mais tanta função assim, porque já ocorreu muita perda de fibra nervosa e ele perde a capacidade de nos informar coisas positivas. Além disso, nós temos outros exames, como a paquimetria, que vê a espessura da córnea para a gente poder ajustar se a pressão está correta ou não. Temos ainda a gonioscopia, que é um exame que avalia o ângulo para definir se o ângulo é aberto ou se o ângulo é fechado, ou se é um glaucoma secundário, ou se tem sangramentos ali no ângulo impedindo a drenagem correta do aquoso, que é o líquido dentro dos olhos. Temos ainda exames de retinografia, que é o registro do aumento que a gente faz para saber se há progressão e avanço do nervo óptico. Além disso, nós temos o TSH, que é o teste de sobrecarga hídrica. Há uma variação da pressão dos olhos ao longo do dia. E aí, no exame que nós fazemos no dia a dia, nós podemos flagrar apenas quando a pressão está mais baixa. Então, quando a gente faz um teste, tomando 1 litro de água, medindo a pressão basal, pressão antes de tomar água, depois de 15, 30 e 45 minutos, nós estimulamos o aumento da pressão dos olhos. E aí nós identificamos o pico de pressão que pode ocorrer no dia. Muitas vezes a gente acredita que o paciente está com a pressão controlada, mas quando fazemos o TSH, nós observamos que há picos ainda que podem estar justificando a progressão da doença. Por isso, é essencial fazer esses exames regularmente, especialmente se você tem um histórico familiar ou aqueles fatores de risco que eu citei para você. Infelizmente, uma doença que não tem cura no momento. Por isso, o acompanhamento se torna fundamental, que você tire as suas dúvidas com o seu médico oftalmologista, que você seja acompanhado, para que você não seja mais uma pessoa que entra para a estatística de que ficou cego por uma doença que daria para ser evitada. O tratamento do glaucoma pode ser feito de 3 formas principais. Primeiro, colírios, para
reduzindo a pressão por um período inicial de 2 anos e depois pode ser repetido para se perpetuar por mais 2 anos. Em muitos casos, até diminuindo ou eliminando a necessidade de uso de colírios, que causam muitos efeitos colaterais. Por fim, nós temos as cirurgias, que são utilizadas quando nenhum desses tratamentos foram eficazes no controle da pressão intraocular. Lembrando, o objetivo do tratamento do glaucoma é atingir a pressão-alvo, que é aquela pressão necessária para não haver progressão da doença. Em média, no glaucoma avançado, ela tem que estar abaixo de 15 milímetros de mercúrio. Então é importante que você saiba quanto está a pressão do seu olho. Então, aprofundando mais aqui sobre o SLT, que é a pergunta que a gente mais recebe hoje em dia, que é o tratamento mais moderno para glaucoma no mundo inteiro, vou explicar algo aqui para vocês. O SLT é um tratamento moderno e seguro que reduz a pressão de dentro dos olhos sem a necessidade de fazer uma cirurgia invasiva. Ela é muito útil, especialmente para pacientes que têm glaucoma leve, ou seja, que está no início da doença, e glaucoma moderado. Também é indicado para aqueles pacientes que têm dificuldade de usar os colírios diariamente ou que sofreram efeitos colaterais, o olho começa a ficar fundo, os cílios começam a crescer, pode gerar uma irritabilidade, uma alergia com o uso dessas medicações. Para esses pacientes, o SLT com certeza é a primeira linha de escolha também. E agora, nós iremos responder algumas perguntas. Está limpado a pergunta? E agora chegou a parte que eu mais gosto aqui do vídeo, que é quando os pacientes têm a chance de perguntar para mim e eu vou responder para vocês as principais perguntas e dúvidas nesse caso. Então, doutor, o glaucoma tem cura? A resposta é que, infelizmente, ainda não, mas pode ser controlado e injetável. Infelizmente, ainda não, mas ele pode ser e deve ser controlado, se diagnosticado precocemente. Ideia do glaucoma, para que fique no seu coração, é identificar e tratar precocemente. Se tem algum caso na família, todo mundo tem que ser rastreado com o exame da pressão do olho e do nervo óptico para prevenir. Glaucoma avançado, manter o máximo de visão possível ainda para esse paciente, controlando e atingindo a pressão-alvo. Esse é o objetivo. Outra pergunta: quem tem glaucoma precisa parar de trabalhar? Claro que não necessariamente. Se o tratamento foi feito corretamente, a visão ela vai ser preservada. Você vai ter uma vida absolutamente normal, seja fazendo o SLT, que é o melhor tratamento, ou fazendo o uso de colírios, ou até mesmo com uma cirurgia. Você conseguindo manter uma visão útil, você está liberado para fazer suas atividades normalmente. Então, vamos falar sobre o acompanhamento do médico, né? O colírio pode parar de fazer efeito, não pode passar vários anos sem colocar no médico. Perfeito. O uso de telas pode piorar o glaucoma? Essa é uma pergunta muito comum que eu recebo também. E eu respondo agora para você. Não há uma relação direta entre o uso de celular, tablet ou computador e... Não há uma relação direta entre o uso de celular, tablet ou computador causando glaucoma. O que pode causar uma fadiga ocular, uma dor ocular, mas que não relacionada com a pressão dos olhos. Isso pode gerar a síndrome do uso de telas, que causa vermelhidão nos olhos, que causa irritabilidade e dificuldade de enxergar de longe, que faz um espasmo no músculo ciliar, dificultando a visão. Teremos um vídeo também aqui no canal sobre esse tema. Doutor, o glaucoma é uma doença séria, mas com exames regulares é possível sim você evitar a perda da visão. Se você tem esses fatores de risco que eu citei, repito aqui para vocês agora, idade acima de 40 anos de idade. Se você tem esses fatores de risco, idade acima de 40 anos, uso de corticoide, de remédio anti-inflamatório por qualquer via, se você tem histórico familiar da doença, ou se você, por exemplo, tem pele negra, você tem fatores de risco para ter essa doença. Procure o seu oftalmologista o quanto antes e preserve a sua visão, porque detecção inicial é qualidade de visão final. Você vai conseguir sim ter uma visão boa.
cuidando da saúde enquanto é tempo. Gostou desse vídeo? Então deixa aqui o seu like, se inscreva aqui no nosso canal para que você receba logo mais conteúdo, seja avisado precocemente dos vídeos que eu estou colocando aqui para te ajudar. O meu grande objetivo é levar você a ter uma saúde ocular de um outro nível, você ter qualidade, você enxergar bem e não perder a visão, seja por glaucoma ou por qualquer outra doença ocular. A gente se vê. Compartilhe esse vídeo, não. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas e ajude as pessoas. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Tá? E se tiver alguma dúvida, escreva aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo para mais... Tá. E se tiver mais alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de te responder e te ajudar a melhorar a sua visão. E se tiver mais alguma dúvida, coloque aqui nos comentários para que eu vou... Tá. E se tiver mais alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de te responder pessoalmente para te ajudar a melhorar a saúde dos seus olhos. Que Deus abençoe você, compartilhe esse vídeo aqui para mais pessoas e ajude elas a não perderem a visão. Informação antes, cuidados depois. Não, sei lá, informe-se, eu falo assim, informe-se antes para preservar, sabe assim? Tipo, melhor prevenir, né? Tipo nesse sentido. Tá. Então eu quero falar que é importante a informação, sabe? Médica. Antes de qualquer cuidado com a sua visão, se informe, cuide-se, busque informações. Né? Um paciente bem informado é uma visão, tá, entendeu? Assim, um paciente bem informado sobre a doença que tem, dificilmente perde a visão. Uma coisa assim, entendeu? Tá. Vamos lá. Aí, botei. Paciente que tem informação não perde a visão. Isso, pode ser. Paciente, como é que é? Paciente que tem a visão. Não, paciente que tem informação. O paciente tem a informação. Não perde a visão. Lembrando, paciente que tem informação nunca perde a visão. Deus te abençoe.